Muito bem, então, para você que está aí nos assistindo, estamos começando aqui o nosso primeiro Hangout no nosso Observatório Cristão, que é um portal que se destina a discutir, a debater, a analisar os fatos que acontecem no mundo e qual é o papel, qual é a participação do cristão em tudo aquilo que nos cerca. E hoje a gente está fazendo o nosso primeiro Hangout ao vivo, hoje com a participação do pastor Evaldo Beranger, ele que é pastor e pesquisador, e é pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Como vai, pastor? Tudo bem? Como é que está, Felipe? Um prazer estar com você, um prazer estar também com os nossos participantes desse Hangout. É um assunto que está direto aí, e nós precisamos debater, vamos ter um debate muito gostoso aqui. Também comigo o jornalista Marcos Lessa, ele que tem um blog, o blog lessa27.blogspot.com. E aí, Lessa, tudo bem? Tudo bom, Felipe. Vamos ver como é que funciona esse negócio de Hangout. Para mim é uma experiência nova também. Eu acho que é importante a gente aproveitar aquilo que a mídia digital oferece para a gente discutir, para a gente avaliar, para a gente ouvir também, né, para a gente trocar ideias. Eu acho que é só trocando ideias que a gente pode chegar em consensos e numa sociedade melhor mesmo, uma sociedade mais harmonizada. Bom, eu queria começar com você, Lécio. Nosso tema hoje é liberdade de expressão e mundo plural. Você que está acompanhando a gente no YouTube, está vendo aí no título, está vendo nos comentários, o assunto, né, do nosso Hangout e os desdobramentos, enfim, onde a gente quer traçar esse papo, não como um ponto de chegada, mas sim como um ponto de partida. Lécio, eu sei que você, como jornalista, eu tenho certeza que você não faltou às aulas da faculdade sobre ética, sobre legislação. Eu tenho certeza que você foi um aluno muito assíduo. E aí eu te começo com uma pergunta. Existe limite para a liberdade de expressão? Essa é a questão que toda hora vem de novo aparecendo e acho que o desafio mesmo da gente encarar essa questão no mundo plural se às vezes ele vai depender, né? Eu confesso a você que eu não sei dizer se você vai ter um limite assim da liberdade de expressão para cada lugar, se isso vai mudar um pouco, né? Assim, tipo, eu tô lembrando muito do debate que teve depois do atentado lá na França, né? Assim, muita gente começou a olhar a revista, né, o Charlie Hebdo, pelo seu ponto de vista cultural, né, assim, ou seja, a gente aqui do Brasil tinha até a referência do Pasquim e tudo, mas lá na França, uma sociedade completamente secular e tudo, e o humor com a religião, por exemplo, lá era bem comum. A revista existe há 40 anos, e para muita gente ela só apareceu agora por causa do atentado, né? Exatamente. Então, assim, eu acho assim, eu acho que pode sim ter limite à liberdade de expressão, mas toda vez que a gente crava, assim, tem limite, a gente meio que começa a procurar exatamente onde é que vai ser esse limite, qual que vai ser esse limite, e é muito mais fácil para a gente cercear do que conseguir conviver no mundo plural, entendeu? Então, assim, eu acredito que tem limite para a liberdade de expressão. Agora, eu vou ser bem sincero, assim, qual que seria esse limite? Eu não sei se isso vai depender um pouco de momento cultural, de momento da própria humanidade, entendeu? Assim, coisas que, há pouco tempo, o Didi deu uma entrevista dizendo que na época dele, o humor, tinha muita gente que era retratada nos personagens que não se incomodavam, e que hoje se incomodam. Então, assim, você pode dizer que ele estava errado? Não, mas que realmente se passaram 40, 50 anos, 30 anos da época que ele fazia humor com esse tipo de personagem, já mudou. Então, assim, eu acredito que possa haver liberdade de expressão, mas é difícil a gente gravar esse limite e é muito fácil a gente tender a se ligar mais no limite do que no pluralismo. Ok. Pastor Evaldo, sua opinião. Bom, eu creio que nós estamos num processo de autorregulamentação, né, nessa questão. Eu creio que deve haver limites, sim, à liberdade de expressão. Acho que os limites devem ser determinados, primeiro, pela ética,
Segundo, pelo bom senso. Terceiro, pela a possibilidade de você ser responsabilizado por aquilo que você expressa na sua liberdade de expressão. E nós ainda somos muito novos, eu acho que o mundo, Brasil menos até, mas mesmo o próprio mundo, ainda está num processo de descobrir esses limites. E creio que o melhor caminho ainda é a autorregulamentação e a punição posterior daqueles que excedem esse limite de expressão. E aí a gente precisa ter até, quem sabe, um código de ética, alguma coisa. Eu sou totalmente contra aquilo que se fez, por exemplo, no Brasil, em vários lugares do mundo, em períodos anteriores, que é, por exemplo, a censura prévia. Eu acho que você criar um grupo que vai dizer o que pode e o que não pode, antes disso vir a público, não é saudável, e a gente já viu nisso, no que isso pode dar. As pessoas acabam criando meios de burlar essa censura prévia. Isso, no Brasil, por exemplo, produziu coisas maravilhosas, né? Eu diria, claro que a censura prévia foi horrível no Brasil, mas no Brasil isso produziu músicos e artistas capazes de dizer o que eles queriam dizer de uma forma artística, de uma forma extremamente boa, sem e burlar a censura. Então, resumindo, eu creio que deve haver limite, sim, na liberdade de expressão, mas esse limite vai ser determinado à medida em que a gente aprender a lidar com a liberdade de expressão. E tem que haver liberdade para a gente poder aprender a lidar com ela. Na época o Lessa ressaltou a questão do atentado no Charlie Hebdo, e eu acho importante a gente fazer esse debate hoje, porque é bom a gente trocar ideias depois que o calor cessou, porque a gente pode encontrar alguma luz. Eu acho que tem debates que há muito calor e pouca luz, e pouca reflexão, né? E quando o Lessa fala da questão do Charlie Hebdo, eu vi muitos cristãos colocando o seguinte ponto de vista, de que os jornalistas, os chargistas do Charlie Hebdo colheram aquilo que plantaram, ou seja, semearam o humor que não seria humor, que seria um ódio, um discurso de ódio, um discurso de repulsa, principalmente com os muçulmanos. Então eles colheram aquilo que plantaram. Essa relação social realmente que a gente tem que ter, ou seja, é a relação social do, olha, é bom você ter cuidado aí com o que você fala, senão você pode acabar tomando um tiro na esquina. Sua opinião, Lessa? Assim, eu lembro que teve um cara há muito tempo atrás que falou umas palavrinhas chamadas "eu, porém, vos digo", né? Então Jesus, ele sempre trazia bem como que era a lei de então, como é que vigorava, e logo depois chegava e dizia, ó, eu, porém, vos digo. E quando ele falou do olho por olho, dente por dente, foi um pouco por aí. Então, assim, eu me entristeci muito com muitos cristãos que, primeiro, não só tiveram essa reação, porque eu fico imaginando se essa mesma medida fosse aplicada aos próprios cristãos, né? Assim, a muitos cristãos. Então, às vezes também muita gente aí está falando tanta coisa que na internet que, por exemplo, que é crime, né? Você hoje o que se comete de injúria, calúnia, difamação na internet. E no meio cristão, inclusive, né? Inclusive pelo meio cristão. Então, imagina, se isso for aplicar, vamos aplicar mesmo isso e tudo. Não que não tenha que ser responsabilizado, mas, assim, o que eu quero dizer é que é como se a gente abandonasse muita coisa, assim, que Jesus veio rever. E aí, no momento desses, isso se revela assim, claramente, entendeu? Então, assim, ele disse para a gente abandonar o olho por olho, dente por dente, veio trazer de misericórdia, perdão, de entendimento, de escuta, e a gente simplesmente ignora tudo isso e diz, não, eles tiveram o que mereceram, né? E, então, assim, eu acho que, de um ponto de vista secular, isso já seria, assim, seria, no mínimo, assim, eu não digo condenável porque tem uma coisa moral, mas, assim, é uma coisa, assim, triste mesmo de ver, que você simplesmente vê lá, alguém morreu porque
expressou uma ideia, isso é justo. Isso por si só É bem feito, é né? uma coisa complicada. Quem mandou expressar essa ideia? Pois né? Pastor. Entendeu? Eu acho pastor, assim, eu acho só para complementar, Sim, eu claro. acho assim que teve essa galera que falou isso e que tem essa questão de ser usada a mesma medida e a gente é o tema do nosso hangout, assim, o mundo ele já é plural. Como é que a gente vai reagir a ele? Então a gente vai reagir ignorando que ele é plural, ignorando que tem pessoas que pensam diferente da gente, que expressam ideias diferentes da nossa, mesmo que a gente não concorde. É impossível da gente conviver com pessoas que pensam diferente. Por que isso me atinge tanto? Então, eu estou mesmo firme naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, a ponto de uma charge sacudir comigo, e aí eu ter que silenciar. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. Pastor, o senhor concorda com a expressão de que o olho por olho, dente por dente, não é o máximo de uma relação social, mas assim, é o limite de uma relação social, ou seja, é daí para o melhor, não é daí para o pior? Eu diria que não só eu concordo, mas o John Stott, que é um dos grandes pensadores cristãos, e o Martin Lloyd Jones também segue na mesma linha, concordam, e diria que quem mais concorda com isso é o próprio Jesus Cristo. Porque quando ele disse, ouviste o que foi dito, ele não disse ouviste o que foi escrito, ele disse ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele estava contestando a interpretação rabínica do olho por olho, dente por dente. Ele não estava dizendo que isso estava errado. Mas Moisés, ao estabelecer o olho por olho, dente por dente, ele estava estabelecendo um limite ao que na época dele era a vingança ilimitada. Cada um vai se vingar aí do jeito que quiser. Então, você me bate, eu te mato. E tudo isso. Então, realmente, eu diria que o olho por olho, dente por dente, é o padrão justo. Mas Jesus disse, olha, você tem que ir além disso. Se a sua justiça não excederem muito a dos fariseus, a dos religiosos da sua época, você, de fato, não é cristão. Mas eu queria aproveitar aqui um gancho do que o Lessa falou, né, aproveitando aquela tua pergunta sobre a questão do Charlie Hebdo, que será que eles passaram dos limites? Eu não acho que as charges e as coisas sejam que eles fizeram, eu acho que em alguns casos foram de muito mau gosto. Algumas vezes eu acho que eles passaram dos limites, mas, primeiro, se eles passaram dos limites, eu não compro a revista e não leio. Qualquer pessoa civilizada vai fazer isso. Segundo, se eles passaram dos limites num sentido de desrespeitar, por exemplo, uma religião, a justiça tem que ser acionada e aí tem que haver mecanismos de que pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que dizem e tal, levando-se em consideração também a questão do humor, que o humor é iconoclasta, quer dizer, ele é para destruir ídolos mesmo, e de certa forma ele está por aí. Eu, sinceramente, acho que muitas das charges que foram veiculadas pelo Charlie Hebdo, não somente sobre o islamismo, mas sobre o cristianismo, sobre uma série de coisas, são de muito mau gosto, são péssimas. Eu acho que eles passaram um pouco dos limites, mas aí a grande questão é justamente essa. Não justifica você, de certa forma, legitimar o terrorismo como uma forma de combater isso, e acho, por exemplo, na questão de Charlie Hebdo, muita gente disse, não, eles não deviam ter feito aquela edição, passou de 3 milhões, se eu não me engano, de exemplares e tal, com uma charge do profeta Mohammed, né, que é o profeta do islamismo, porque isso é provocar demais e tal. Eu acho que naquela ocasião eles teriam sim que fazer alguma coisa, porque se não fizessem alguma coisa emblemática, eles estariam dizendo, então, olha, se matar, a gente para.
E estaria, de certa forma, dando um incentivo a gente que acredita que matando você resolve o problema, ou então, na época da repressão no Brasil, por exemplo, entrando numa redação do jornal e quebrando tudo, e prendendo e torturando, você resolve as coisas. Não, eu acho que naquela ocasião, logo em seguida, era a ocasião de se dar uma resposta à altura e dizer, olha, isso não nos intimida, mas talvez antes, se não tivesse havido alguma coisa, pode haver uma certa autorregulamentação. A propaganda faz isso, e está fazendo muito bem isso no Brasil. Em geral, você tem, quando tem uma propaganda exagerada, ela acaba, o próprio grupo de propaganda diz, ó, tira do ar, está demais. O Evaldo, você falou duas coisas aí, só um instantinho, Felipe. É porque o Evaldo falou duas coisas assim que eu achei interessantes, que ele falou até na primeira fala dele. Uma questão do posterior, né? Ou seja, o Charlie Hebdo, e como outras publicações, eu imagino, eles que fazem tem esse tipo de pegada, eles já estão acostumados a ter lá um setor jurídico que é bem acionado. E eles estão acostumados, porque eles sabem que isso faz parte da regra do jogo. E isso também é uma coisa que não é muito, às vezes, entendida por outras sociedades ou outros atores. A gente aqui teve o Estadão mais de 2 anos com censura prévia da família Sarney, né? Assim, um juiz falou que se o Estadão publicasse alguma coisa sobre o filho do Sarney, ia acontecer não sei o que lá. Isso era uma censura prévia, mesmo a gente estando numa democracia. É a mesma raiz em último extremo, do terrorismo. Dentro desse mesma raiz está o pessoal que queria tirar do ar o vídeo do Porta dos Fundos, que também zoava Jesus, etc. e tal. Eu não entendi, vídeo do Porta dos Fundos, porque foi outra questão que você colocou, da audiência também. O Porta dos Fundos ganhou a reverberação que ganhou por causa de clique, por causa de vídeo. Então, se você não gosta, se você não assiste, é a pior maneira de você prejudicar, e de uma maneira completamente democrática. Então, assim, ou como você falou do Charlie, de não comprar o Charlie, de não compartilhar as coisas e tal. Então, assim, essa maturidade da audiência e do posterior é uma coisa que eu vejo que falta no mundo, e que um mundo plural parece que leva a gente, ou provoca a gente, ou a gente tem tanta dificuldade de lidar com o mundo plural, que a gente escolhe o extremo. E aí, nesse ponto, entra até a própria rede social, porque hoje você segue quem concorda com você, o algoritmo te apresenta as coisas que têm a ver com o que você já pensa, então a gente vai se retroalimentando do mesmo ponto de vista, porque é mais confortável também. A gente, num mundo plural, que acaba, assim, sendo tão pós-moderno, sendo tão, assim, de tirar as nossas bases, e a gente vai para o extremo. E eu acho que o extremo vai ter os seus poréns também. Eu queria até... Rapidinho, pastor, deixa eu voltar a roda aqui. Então, eu queria voltar a roda aqui. É porque o Lessa tocou um assunto interessante, que é um assunto assim, a gente, no Brasil, né, graças a Deus, não tem essa questão do terrorismo, né? Mas temos questões do mundo plural muito presentes na nossa realidade, né, como brasileiros e como cristãos. E aí eu queria lançar essa pergunta para vocês, até porque o Lessa falou da questão do Porta dos Fundos e falou também das diferenças. Como é que vocês avaliam hoje a postura? Eu sei que falar de evangélico, de crente, é uma coisa muito clichê, porque tem múltiplos significados, múltiplas variações. Mas como é que vocês avaliam, de uma maneira geral, a postura do cristão com essas diferenças que tem com relação a diferenças políticas? A gente tem no meio cristão correntes políticas diferenciadas. Como é que você avalia a postura do cristão no que diz respeito à questão da sexualidade? Não estou falando aqui da questão doutrinária, questão bíblica, estou falando assim, do direito do homossexual de ter a sua união estável. Como é que o cristão hoje no Brasil está lidando com esse mundo plural? Vou começar com você, pastor. Bom, eu acho que é interessante nessa altura a gente fazer uma rápida definição do que é um mundo plural. Mundo plural é aquele no qual não existe uma cultura monolítica, quer dizer, não existe uma única cultura predominante
no sentido de que ela controla todas as coisas da sociedade. O mundo plural é aquela onde existe uma diversidade de opiniões, de religiões, de posições políticas, de posições morais e éticas, e que, de certa forma, acaba sendo um mundo globalizado, onde há a participação de etnias diferentes e tudo isso. Esse mundo que nós vivemos hoje, ele está se tornando cada vez mais plural, e é interessante porque foi o mundo no qual o cristianismo nasceu. O cristianismo nasceu no mundo greco-romano, que foi a expressão mais plural da antiguidade, de uma convivência entre gregos, romanos, gente de todas as tribos, povos e raças, maneiras diferentes, religiões vindas da Pérsia, do Egito, religiões gregas fazendo sincretismo com a religião romana, o cristianismo entrando como uma força que vai minando e se apoderando das coisas de maneira pelo convencimento e não pela força, porque eles eram extremamente perseguidos. Então, nós vivemos hoje um mundo muito parecido com o mundo em que o Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento, foi construído. Havia radicalismos nesse mundo? Havia. Havia judeus radicais que provocaram, por exemplo, a guerra dos anos 70, que provocou a destruição de Jerusalém. Havia os terroristas da época, que eram chamados de sicários. Eles eram um partido ligado ao partido fariseu, do grupo dos zelotes, ou zelotas, dependendo da maneira. Então, neste mundo plural, não existe alguém que determine o que todo mundo deve pensar. Um mundo não plural, por exemplo, é o mundo da Idade Média, onde você tinha a Igreja Católica, ou, por exemplo, o mundo da Inglaterra, no protestantismo, tinha um controle monolítico. Até próprios protestantes que pregassem diferente da igreja oficial, que era a igreja anglicana, eram postos na cadeia e às vezes eram mortos. Isso aconteceu também em Genebra e tudo isso. Bom, voltando então à sua questão. Me lembra só qual é a questão, que eu me perdi aqui um pouquinho. A questão é como é que... Não, porque a aula estava ótima, sem problema. É porque a questão é a seguinte, quando a gente fala de mundo plural, a gente também tem uma realidade brasileira. A gente tem uma realidade brasileira, no cristão, em que ele tem que conviver com... Ele tem que lidar com situações que, no íntimo dele, ele discorda, no íntimo dele, ele não aceita, mas como é que tem que lidar com essa diferença? Entendeu? Exato. E aí é que tá. A gente tem que pensar que quem criou a diferença foi Deus. Essa é a primeira coisa. Segundo, quem deu a liberdade às pessoas, a liberdade de ação, e quem garante a liberdade das pessoas, inclusive de negarem a Deus e de se recusarem a conhecer a Deus, é o próprio Deus. Então, nós como pessoas que cremos em Deus e dizemos seguir a Jesus Cristo como nosso Senhor, não temos o direito de legislar em nome de Deus. Deus não nos deu essa procuração. O próprio Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. O que nós devemos fazer é conhecer muito bem as nossas convicções, discuti-las à luz da palavra de Deus e propô-las como todos aqueles que no mundo plural têm a liberdade de propor e de dizer as suas coisas. É verdade, Felipe e Lessa, e os nossos ouvintes, nós já temos alguns espectadores aí participando com a gente e que podem até interagir, é muito bacana. Mas, por favor, mandem suas perguntas. Podem mandar perguntas através do bate-papo e tudo isso. É verdade que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, grupos que estão se apoderando da liberdade dos outros. Entre esses grupos eu incluiria, por exemplo, grandes corporações jornalísticas ou grandes empresas de comunicação, né, como a Rede Globo, como a Record está tentando ser, como a Bandeirantes, que não tem tanta atuação, mas grupos poderosos de mídia e tal, que de alguma forma controlam o pensamento das pessoas. Eu acho, por exemplo... ou querem controlar, né? O Big Brother, por exemplo,
para mim, é uma espécie de balão de ensaio de como você manipular a opinião das pessoas, fazerem as pessoas votarem assim ou aquilo. Isso tudo a gente precisa levar em consideração. A própria propaganda manipula as pessoas. Existem grupos extremamente radicais que são extremamente xiita, não é bem a palavra, xiita é uma palavra mal compreendida. Hoje os sunitas são piores do que os xiitas, mas são grupos que fazem patrulhamento ideológico terrível e que, de certa forma, controlam. Então, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem, um blog ligado à Folha, e aí a gente já sabe que a Folha tem uma posição política e tal, dizendo daquele site de petições públicas, a VAZ, e dizendo que foi controlado aqui no Brasil por um determinado partido, e que houve uma petição, vamos falar claramente, não há nenhuma dificuldade disso, houve uma petição para cassar o registro de psicólogo do pastor Silas Malafaia. Eu tenho as minhas diferenças com o pastor Silas Malafaia, não concordo com muitas coisas que ele diz, da maneira como ele diz, concordo com outras e tal, mas não sou, talvez, um partidário do pastor Silas Malafaia. Havia uma petição para cassar o registro dele de psicólogo, porque ele foi num programa e deu a opinião dele como pastor sobre a questão da homofobia. Uma opinião, aliás, com a qual eu não concordo inteiramente. E tal. Bom, ao mesmo tempo, alguém levantou uma petição contra isso, para não se cassar. A petição para não cassar estava batendo de 10-0 na petição para se cassar o registro do psicólogo. O que o Havas fez? Tirou do ar a petição a favor do pastor Silas Malafaia e manteve a petição contra o pastor Silas Malafaia. Isso é censura, isso é uma maneira de controle. Embora eu discorde das opiniões do pastor Silas Malafaia sobre esse assunto, eu não concordo que ele deva ser cassado, porque ele falou como pastor e não falou como psicólogo. Acho também que esse artigo do CRP, né, Conselho Regional, não, Conselho Federal. Conselho Federal de Psicologia, dizendo que o psicólogo ele não pode, de certa forma, promover homofobia, eu concordo com isso, mas a maneira como a coisa é colocada é interpretada de uma maneira tão ampla que eles proíbem até o psicólogo de ajudar alguém que está pedindo, olha, eu preciso de ajuda, eu não quero e tal, tal. Isso eu acho que é um cerceamento da liberdade e que não condiz mundo plural que nós vivemos, quer dizer, eles estão querendo um mundo plural, nós vivemos num mundo plural, não adianta a gente ficar brigando com isso, a gente tem que se adaptar a ele, nós não vamos mudar esse mundo plural, graças a Deus, Deus criou a pluralidade, mas não são só os cristãos que não sabem conviver com ele, os cristãos deveriam dar o exemplo, e infelizmente nós cristãos não estamos sabendo conviver com esse mundo plural e não estamos dando o exemplo. Lécia, eu tenho certeza que tem muito aí para falar. Fala aí. Não, eu acho que um desses artigos também falando sobre o humor, toda a questão dos atentados, não lembro agora de quem, infelizmente, mas tinha uma frase lá que falava assim, que é como se fosse um sinal de humanidade, talvez fosse você conseguir conviver pacificamente com quem discorda de você ou quem te faz após você ouvir uma crítica ferindo. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu acho que é uma frase que reflete bem, assim, não só a sociedade brasileira, como os cristãos. E aí nós estamos falando dos brasileiros, que não deixam de ser também um reflexo da sociedade. Então eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de receber com a discordância. Eu acho que é uma coisa curiosa, né? O Brasil tão miscigenado, com tanto sincretismo, mas a gente ainda tem uma dificuldade de quando se depara com alguém que pensa diferente, que quer viver uma vida diferente, a gente ainda estranha, a gente quer enquadrar, a gente quer consertar, se é que essa palavra, a gente não consegue ficar na nossa, entendeu? A gente não consegue simplesmente continuar falando do que a gente crê, do que a gente acredita, do que a gente compartilha, e às vezes parece que a gente quer fazer o trabalho de Deus, na verdade, né? Então, a gente fica achando assim, que se eu não fizer, ou se eu fizer, ou se eu ficar quieto, se eu não ficar,
E às vezes toda a movimentação que eu vejo no meio cristão brasileiro, diante de coisas, de questões como a que você colocou, dos direitos civis e tudo, às vezes é mais, às vezes, uma reação do tipo, não, isso não pode existir no meu mundo, sendo que já existe, e há milhões de anos. E outra coisa também, do tipo, parece que o mais importante para mim é a questão religiosa, é a questão moral, e não a questão de Deus, entendeu? Assim, porque às vezes, se você for olhar para o que Jesus fez, isso desmonta a gente, cara. Entendeu? Assim, quando ele chega lá e fala lá aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, eu acho que toda vez que a gente olhar para o que Jesus fez, a gente vai sentir isso como aquelas pessoas. Porque normalmente a nossa tendência, se a gente for bem honesto, vai ser condenar, vai ser realmente não querer que as outras pessoas pensem diferente, etc. Como aquelas pessoas todas que Jesus abordou, o coletor de impostos, a prostituta, e a Bíblia fala que há prostitutas que vão estar no reino dos céus, e isso também... Vão chegar antes da gente lá. Exatamente, então tira isso, muita gente da zona de conforto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, se a gente olhar para as palavras e para os gestos de Jesus mesmo, e não do que falaram de Jesus, a gente fica muito desconcertado. Então, assim, a gente precisa realmente encarnar isso, e hoje o cristão brasileiro, ele simplesmente prefere um corporativismo, entendeu? E às vezes, para você realmente querer seguir o que Jesus fala, o que ele recomenda, até do corporativismo você tem que abrir mão. E eu percebo muita dificuldade nisso no meio cristão hoje. Então, quando vem uma briga pelos direitos civis, a gente diz, não é assim que a nossa cultura, o que Deus diz que tinha que ser. Ok, ainda que não seja, por que eles não podem ter o direito? Não, as charges foram de muito mau gosto, eu acho que passaram dos limites, então não tem que ter. Não, eu não concordo, eu não compro, eu discordo, e eles continuam com a vida deles. Assim, essa tendência do patrulhamento que o Evaldo falou antes é muito forte, entendeu? Então a gente não se basta em viver a nossa vida. A gente vive a nossa vida patrulhando dos outros, isso é muito doentio, e eu acho que isso está cada vez mais doentio, entendeu? E doentio no sentido não é só de crítica, é de fazendo mal a quem está praticando isso. Você está consumindo alimento contaminado, entendeu? E isso vai ter um preço. O verdadeiro... A gente pode dizer que o patrulhamento ideológico é o glúten, então é isso? Pegando a questão dos alimentos. Pode ser o glúten, pode ser, sei lá, a cafeína da Coca-Cola, a cola, sei lá. Hoje contra o glúten. Porque o glúten, ele realmente faz mal para algumas pessoas, mas ele não é esse vilão todo aí. Mas, pegando o gancho do Lessa, eu quero dizer, eu acho que esse é o grande problema. Nós, cristãos, temos algumas síndromes que nós precisamos superar. A primeira síndrome é a síndrome de gueto. Nós nos fechamos em nós mesmos, criamos os nossos filhos dentro de uma redoma que não os prepara para o mundo, por isso que muitos jovens, ao saírem de casa para ir para a faculdade, embora já na escola, no primeiro ciclo, nem lembro mais qual é, primeiro grau, segundo grau, ensino médio, ensino fundamental, eles já sejam deparados com essa coisa, mas nós criamos os nossos filhos para viverem numa redoma, nós vivemos uma vida dividida, então temos a vida religiosa e a vida profissional. Na vida religiosa nós temos que ser santinhos, embora não sejamos tanto assim. Eu que sou pastor, eu sei como é que é a vida dentro de igreja, mas na vida secular, aliás, essa palavra secular, depois, se houver oportunidade, Felipe, queria falar um pouquinho sobre isso, que acho que isso claro. É um mundo plural, mas no nosso mundo secular, nós praticamos os mesmos pecados que os mensaleiros praticam, em escala menor, mas praticamos, subornamos, conseguimos, damos um jeitinho e tudo. Então, essa primeira síndrome, que é a síndrome de gueto, ela precisa ser superada. Nós precisamos aprender a viver no mundo. Jesus disse, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Segunda síndrome que nós temos é a síndrome do coitadinho,
nós somos perseguidos, nós não sei. Só que quando nós estamos no poder, e quando eu digo nós aqui, eu digo quando os cristãos, ou qualquer outra religião, por exemplo, quando os islâmicos estão no poder, quando os budistas estão no poder, quando o judaísmo está no poder, eles também não dão liberdade aos outros. Não dão liberdade. É muito interessante. No Brasil, colônia, houve a invasão francesa e a invasão holandesa. A invasão francesa, ela foi, na verdade, uma tentativa não só de colonização, mas de se criar um local onde houvesse a oportunidade dos protestantes franceses, os huguenotes, praticarem a sua religião sem serem molestados. Foi a época do... mais tarde, o cardeal Richelieu e toda aquela coisa, houve a noite de São Bartolomeu, que foi um massacre de protestantes na França e tal. Só que quando eles vieram para cá, os primeiros franceses, Villegagnon, aqui no Rio de Janeiro, em 1550 e tanto, a mesma coisa que faziam lá, eles fizeram contra os próprios protestantes. Houve 3 protestantes que foram mortos porque não concordavam com a religião do governador, do Villegagnon. Só que quando os holandeses vieram para o Nordeste, eles melhoraram muito o Nordeste e criaram igrejas protestantes reformadas em todas as cidades. Chegou a haver o que se chama de um sínodo. Para haver um sínodo precisa haver pelo menos 60, 70 igrejas. Havia essa quantidade. Em Recife foi construída a primeira sinagoga das Américas. Quando houve a expulsão dos holandeses do Nordeste, a grande parte dos judeus que estavam lá fugiram para onde? Para Nova York, e ajudaram a fundar Nova York. Quer dizer, Nova York poderia ter sido no Brasil. Quer dizer, nós temos dois modelos de liderança de um grupo religioso. O primeiro modelo, o modelo francês, que seguiu o modelo que todo mundo faz. Eu estou no poder, agora eu fuzilo todo mundo. Eu me lembro de um rapaz que eu conheci, que era um marxista, comunista e tal, fã do Fidel Castro, que ele dizia, não, nós vamos conseguir chegar ao poder no Brasil através do voto. Só que tem uma coisa, a partir do momento que a gente chegar no poder, a gente vai fuzilar todos os nossos inimigos. A gente vai acabar com o voto. E o modelo holandês, que infelizmente não funcionou nem no Brasil, nem em outros lugares do mundo, na África do Sul infelizmente também não funcionou, mas no Brasil, o Maurício de Nassau, ele criou liberdade religiosa como nunca tinha havido em nenhum lugar do mundo. A pessoa podia ser católica, podia ser protestante, podia ser judeu e podia até ser muçulmano, a ponto de se construir a primeira sinagoga do Brasil em 1600 e alguma coisa. Olha que coisa fantástica, num lugar dominado por protestantes, uma população predominantemente católica, você permitir a construção de uma sinagoga. Isso é uma pluralidade, isso é viver no mundo plural. Tá certo. Acho que a gente já está caminhando, né, para o final do nosso hangout. Eu queria as considerações finais aí, Lessa, do pastor Evaldo. Suas considerações finais, Lessa, o que você deixa aí de recado, né? A gente não está aqui para dar conselho, evidentemente, mas a gente está aqui para expor as nossas ideias. O que você deixaria aí de recado aí com relação a esse tema de hoje, que eu acho que foi muito bom, realmente foi muito produtivo. Bom, Felipe, Evaldo, obrigado aí pela conversa, obrigado para você que está assistindo, para você que está assistindo a posteriori aí no YouTube também. É verdade. Nossa primeira experiência aí, mas enfim, eu acho que vai ser uma experiência bem legal, a gente puder fazer outros, etc. A gente começou falando de liberdade de expressão no mundo plural e diante de todos os eventos, e depois a gente acabou, né, como aqui é o canal do Observatório Cristão, a gente acabou também refletindo sobre nós mesmos, e numa autocrítica e tudo. Eu acho que é um exercício que eu acho que a gente precisa ter sempre, né, assim, eu acho que é um exercício que a gente precisa não só de refletir sobre a gente, fazer uma autocrítica sobre a gente, mas sobre o nosso lugar no mundo e tudo. Mas eu acho que o principal é a gente realmente deixar Deus ser Deus, por mais clichê que isso possa parecer.
mas se eu me sinto assim tão responsável por manter uma ordem no mundo, por eu poder abrir o portão dos incluídos e dos excluídos, dos que merecem e dos que não merecem, se eu estiver sempre pronto para carimbar uns e não carimbar outros, eu não quero fazer parte desse mundo, não, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes a gente acaba, e eu fico muito à vontade para falar aí com o Evaldo, que é pastor, a gente se conhece e tem a cabeça aberta nesse sentido. Infelizmente, a religião muitas vezes dá um certo aparato para que as pessoas se apeguem a isso, infelizmente. E por isso que eu frisei muito assim aqui, da gente voltar e ver o que Jesus fazia. Assim, antigamente tinha um livrinho, uma pulseira, né, o que Jesus fazia. E a gente muitas vezes sempre colocou isso de maneira religiosa, de uma maneira... E simplesmente, assim, muitas vezes a gente não tem esse papel. Eu acho que, na maioria das vezes, quase sempre, a gente não tem esse papel de patrulhar, a gente não tem esse papel de inibir. E eu acredito que a gente precisa aceitar de uma vez por todas, como a gente está falando aqui, mesmo nas definições, que é um mundo plural, que você vai sair na rua, que o seu vizinho vai viver de um jeito, com um certo tipo de religião, com um certo tipo de atitude, seja na área da sexualidade, seja na área de opiniões diferentes. E é difícil, agora que a gente consegue, na rede social, se alimentar de coisas pessoas e ideias que já são parecidas com as nossas, a gente se reacostumar a que esse mundo é plural mesmo, entendeu? Então, eu acho que o grande exercício para a gente, para todos nós aqui do Hangout, como para quem está assistindo, é realmente exercitar isso, assim, do tipo, caramba, existe mesmo um mundo diferente do que eu penso aí fora, e que eu preciso conviver com elas. Se elas vão vir pensar igual a mim ou não, é diferente, indiferente, na verdade, nesse caso, né? Agora, eu preciso aprender a conviver com isso. Eu acho que a partir do momento que a gente aceitar isso, fica tudo muito mais fácil para a gente avaliar, para a gente discutir, para a gente se desarmar, que é uma coisa tão difícil que eu vejo. Assim, a gente não tocou nesse ponto aqui, mas um dos artigos foram muito compartilhados aí sobre a omissão o mito da minoria muçulmana, né? Num ponto de vista interessante, vem chamando atenção para os governos e para as populações que meio que, no fundo, validam esse tipo de atitude, mas esse ponto de vista foi levantado de uma maneira que a gente começou a odiar os muçulmanos, em vez de ser num tom de conciliação, num tom de consenso, num tom de... Gente, vamos pensar sobre isso de uma maneira desarmada? Então a gente precisa se desarmar, sabe? Precisa se desarmar e precisa, acho que para conseguir caminhar nesse sentido, a gente precisa aceitar que vivemos no mundo plural e que não é todo mundo que vai pensar como a gente mesmo, não. E a gente precisa fazer esse exercício para aceitar isso, sabe? Acho que isso é o principal. Pastor Evaldo, rapidamente, para a gente encerrar. Já que, antes de mais nada, queria mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo. Né, eu sei do André Cavalcante, da Priscila, da Cecília, né, de Paulo, que estão assistindo a gente aí. Obrigado aí pela audiência, né? São queridos e podem participar, né? Que mais gente possa participar aí, assistindo, fazendo perguntas. Eu sei que o pastor é o moderador aqui desse Hangout, então ele está tendo acesso, né, pastor? É verdade. Aos eventuais comentários, possíveis comentários aí. Como um instrumento novo, algumas pessoas talvez ainda não estejam sabendo lidar, mas logo, logo a gente vai poder fazer isso. Eu quero encerrar a minha participação dizendo o seguinte, que Deus nos chamou para sermos forasteiros num mundo, cidadãos de duas pátrias. Deus nos chamou para sermos cidadãos do reino dos céus, e reino dos céus aqui não é céu no sentido popular do termo, mas nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, mas Ele nos convidou a viver neste mundo como súditos de Jesus Cristo. Nós não somos guerreiros no sentido jihadista, naquele sentido de que a gente precisa pegar em armas para defender a fé, para defender Deus. Deus não precisa de defensores. Deus não precisa de alguém que o defenda e que se explique por ele.
Ele mesmo é o responsável. Quando nós, por exemplo, evangelizamos, falamos de Jesus às outras pessoas, nós podemos usar argumentação para convencer e tal, mas quem vai tocar no coração das pessoas é o próprio Deus. E a pessoa precisa ter liberdade de fazer uma escolha, e eu não preciso só ser amigo daqueles que escolhem serem iguais a mim. Jesus Cristo, por exemplo, o episódio do moço rico, que chegou até Jesus pedindo conselho, o que ele deve fazer para ele dar o reino dos céus. Então Jesus teve uma conversa onde incluía ele se desapegar das suas riquezas e poder viver muito mais para o outro do que para si mesmo. Mas a Bíblia diz que esse moço não aceitou isso, saiu triste, e a Bíblia diz que Jesus o amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Este amor de Deus inclui a possibilidade de que alguém não o aceite, não o rejeite. Mas ele vai mandar essas pessoas para o inferno. Não vai, não. A Bíblia não diz que vai mandar ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus simplesmente permite que as pessoas vão. Deus simplesmente diz, bom, eu quero que você venha comigo, mas eu não quero vir com você. Então você faça o que você bem entender. O próprio Deus é um Deus de liberdade. É um Deus que aceita até a sua rejeição. Ele se permite ser rejeitado. Nós precisamos aprender a viver nesse mundo plural, nesse mundo que a gente vive, de uma tal forma que o que brilhe em nós não seja a nossa intolerância com aqueles que pensam diferentes da gente. É claro que a gente deve condenar o erro onde a gente o encontra. Então nós condenamos a imoralidade, nós condenamos a falta de ética, nós condenamos o roubo, a corrupção, nós condenamos a violência e o assassinato e tudo isso. Nós não concordamos com estas coisas. Há algumas pessoas das quais realmente nós nos afastamos, porque ficar próximo a elas pode ser prejudicial a nós e pode de alguma forma indicar uma certa conivência e tal, mas isso se aplica de fato, a muito poucas pessoas. A maior parte das pessoas são livres e com a liberdade que Deus lhes deu. Deus lhes deu. E só para pegar o assunto que eu deixei solto lá atrás, a palavra secular, né? Quando se diz assim, o meu mundo secular, a minha vida secular. Secular é uma palavra que vem de uma expressão do apóstolo Paulo que significa viver segundo o presente século, quer dizer, viver segundo esse esquema de coisas que são contrárias a Deus. O cristão não tem vida secular. Tudo para o cristão é sagrado. Não somente quando ele está na igreja, rezando, ou orando, ou cantando cânticos, ou ouvindo uma mensagem, uma homilia, um sermão, ou fazendo um trabalho, se for, vamos pegar o caso de um espírita, fazendo lá algumas das suas atividades espíritas, que ele é religioso. Para o cristão, para o cristianismo verdadeiro de Jesus Cristo, todos os momentos da vida são santos e são sagrados. Então, se eu estou brincando, isso é sagrado. Se eu estou namorando, isso é sagrado. Se eu estou tendo relações sexuais com a minha esposa, isso é sagrado. Eu estou vivendo uma vida santa e sagrada diante de Deus. O cristão não tem vida secular. A vida secular tem aqueles que não estão em Cristo, vivem conforme o presente século. E o que tem vida secular não tem vida cristã. Não tem vida santa, não tem vida com Deus. E uma última coisa, religiosidade não é necessariamente relacionamento com Deus. A verdadeira religião é relacionamento com Deus, com os homens, com a natureza e comigo mesmo, de uma forma harmoniosa e abençoadora para mim e para os outros. Amém. Ok. Maravilha. Obrigado, pastor Evaldo, aqui pela sua participação no nosso primeiro hangout aqui do Observatório Cristão. Certamente será o primeiro de muitos, né? Isso motiva, empolga a gente a fazer mais. Obrigado, Lessa, pela sua participação aqui também. Pô, você é cadeira cativa aqui, pode vir, perturbar, falar sempre que puder.
Tá? Lembrando que o Marcos Lessa é jornalista, ele tem um blog que é o Lessa27, 27 em número, né, em arábico, .blogspot.com. Você também pode acompanhar o Observatório Cristão no nosso site, www.observatoriocristão.net.br, além de curtir nossa página no Facebook. Observatório Cristão, informação para formação e transformação. Forte abraço a todos e até a próxima. Um abraço, obrigado. Um abraço, Felipe, um abraço, Lessa. É bom conversar com gente inteligente. E só uma brincadeira aqui, o Lessa 27, quando ele tinha 27 anos, há muitos anos atrás, ele fez esse blog. No dia do meu aniversário, 27. Tá certo. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço, gente.